Meus queridos irmãos e meus amigos, aqui estamos mais uma vez, pela graça e misericórdia dele, para trazer-lhe mais uma mensagem. Dessa vez eu quero estar falando sobre o seguinte tema: o que esperamos depois do fim? Fim é fim. Será que existe alguma esperança depois do fim? Quando tudo acabar, quando tudo terminar, será que nós temos alguma esperança? Eu quero ler na carta de Paulo, na sua própria experiência, o capítulo 8 de Paulo, versículo 18, ele diz para nós o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de revelar depois do fim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela graça, pela misericórdia, pelo teu grande amor. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez, diante da tua palavra, diante do Senhor, falando do Senhor ao nosso coração. Deus, obrigado por termos a liberdade de pregar a tua palavra. Obrigado pelo meu irmão, meu amigo que estão do outro lado me assistindo, me acompanhando em mais uma mensagem da tua palavra. Deus, fala ao nosso coração, anima-nos, ajuda-nos. Dá-nos, ó Deus, a graça de ouvir a tua palavra com o coração espiritual, com a mente espiritual, com os olhos espirituais. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O que esperamos depois do fim? Parece ser um assunto fora de tema, porque, na verdade, fim é fim. Depois do fim não esperamos mais nada. Mas a vida cristã é um segredo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: porque já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestos com ele. João escreveu: agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como Jesus é, assim mesmo o veremos. Portanto, depois do fim, parece-me pela Bíblia Sagrada que existe uma grande esperança. Vamos então ver o que a Bíblia fala sobre este assunto. Olha, foi o apóstolo Paulo quem escreveu Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: o viver para mim é Cristo, o morrer é ganho. Verso 23 ele diz: estou em ambos os lados em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Observa que os textos estão mostrando para um momento após o fim, após a morte. Romanos capítulo 8, verso 18, é o texto que lemos neste momento. Paulo escreve: eu tenho para mim que a glória que está reservada para nós no futuro não é para comparar com as tribulações, com os momentos atribulados que nós vivemos aqui agora. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve: porque as coisas que o nosso olho não viu, o nosso coração não sentiu, o nosso ouvido não ouviu, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo escreve mais uma vez, no capítulo 4, verso 7 e verso 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, cuja justo juiz me dará naquele dia. E ele diz: não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Portanto, nesses textos, Paulo está mostrando que existe uma esperança, uma expectativa, algo glorioso que nos espera logo depois da partida daqui, logo após o fim. Quando tudo isso terminar, Paulo deixa muito claro que grandiosas coisas nos esperam. Vejamos aqui, baseado na nossa pergunta: o que esperamos depois do fim? O que você está esperando depois do fim? Você tem esperança depois do fim? Depois do fim da tribulação, depois do fim da vida, depois do fim da existência, do outro lado da vida, do outro lado da existência, o que você espera na vida? A Bíblia diz que a esperança não desaponta. Logo aquele que teme, disse João,
ele não está aperfeiçoado em amor, porque o amor, o perfeito amor, lança fora todo o medo. Logo, aquele que está com medo, ele tem medo, ou seja, ele está receando um julgamento, uma pena ou uma incerteza após o fim de tudo. Eu quero chamar a atenção do amigo, do querido irmão também, para vermos aqui algumas coisas que nós estamos esperando no futuro. Depois que a nossa vida cessar, depois que toda a tribulação passar, depois que toda a angústia passar, depois que passarmos pelo momento da morte, vejamos o que nos espera no futuro. Estamos vivendo o contexto dos dias difíceis profetizados por Jesus. Ele disse em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Paulo, por sua vez, escreveu aos Efésios no capítulo 5, versículo 16, os dias são maus. Nós estamos nesse contexto, vivendo estes momentos profetizados tanto por Jesus quanto por Paulo. Mais uma vez, Paulo escreve a Timóteo. Eu gostaria de ler a referência para termos uma base, o que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, especialmente no capítulo 3 dessa segunda carta. Paulo ali escreveu dizendo que os dias seriam trabalhosos, seriam penosos, seriam dias difíceis, por alguma razão. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 1 da segunda carta a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não estamos esperando bonança, não estamos esperando bondade, mas é verdade que sabemos que depois da noite geralmente vem o dia, depois da tempestade vem a calmaria, depois da dor vem o alívio. Paulo está dizendo, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Olha, eu tenho visto e percebido que muitas pessoas estão preocupadas com alguns sinais que a Bíblia aponta para o final dos tempos. Por exemplo, muitas pessoas preocupadas com o anticristo, pessoas preocupadas com a marca da besta, com a grande tribulação. É verdade, são 3 sinais que estão na Bíblia Sagrada, muito evidente que acontecerá no fim dos tempos. Porém, querido, quando eu vejo pessoas preocupadas com esses assuntos, com esses sinais, eu percebo que existe um certo distúrbio mental nas pessoas que se preocupam com isto neste momento e, sobretudo, uma desorganização no que diz respeito à ordem cronológica dos fatos. Porque antes de tudo isto, Paulo escreve para nós, antes de continuar em 2 Timóteo, olha o que Paulo escreve para nós com aqueles que estavam preocupados com esses sinais. Já no tempo de Paulo havia pessoas preocupadas com esses sinais do fim dos tempos. E Paulo escreveu na sua segunda epístola de Tessalonicenses, da carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai dizer para os irmãos de Tessalônica, que estavam preocupados com esses sinais dos fim dos tempos, porém em uma desorganização quanto à ordem cronológica e o tempo que deveria acontecer, Paulo escreveu o seguinte, capítulo 2, versículos 3, 7 e 8 da segunda carta aos Tessalonicenses. Vou começar lendo o versículo 2. Aliás, versículo 3 do capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Parece que ninguém está preocupado com a apostasia, com igrejas vazias, com crentes que se desviam, com crentes que abandonam o remo, com crentes que estão se afastando do caminho pelo qual seguiram durante tantos anos. Pessoas que abandonam o templo, pessoas que abandonam a congregação, pessoas que abandonam a comunhão, pessoas que abandonam seus irmãos. Apostasia, tomar rumo ou continuar caminhando, porém por outro caminho.
Portanto, ele disse, olha, atente primeiro para este sinal, para o esfriamento do qual Jesus falou em Apocalipse capítulo 3. Para o aumento do pecado, cujo Jesus profetizou lá em Mateus, que o pecado aumentaria e o amor esfriaria. Portanto, ele disse, não será assim. Primeiro sinal será a apostasia, o esfriamento, o abandono da fé, a desistência de continuar caminhando firme como antes. Eu perguntaria neste momento, aqueles que eram tão firmes, aqueles que eram tão constantes, aqueles que estavam tão encorajados, aqueles que estavam dispostos, parece que a caminhar até a volta do Senhor Jesus. Onde estão eles? Para onde foram? A apostasia chegou. O abandono à fé chegou. Apenas um grito da ordem mundial. Todos se recuaram. Todos ficaram apavorados. Todos fugiram. A apostasia bateu a porta. E os seus candidatos estavam como que esperando o momento, esperando a hora para uma fuga, para seguirem e se desviarem por outro caminho. Ainda no capítulo citado, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 7, ele vai dizer o seguinte, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. O poder, o mistério da injustiça se manifesta. Temos visto poucas pessoas preocupadas com a injustiça praticada em nome da justiça. Temos visto poucas pessoas preocupadas com as pessoas que promulgam uma lei como base para a injustiça cometida. Temos visto poucas pessoas preocupadas com a corrupção, com a depravação, com os males que se cometem sobre este mundo. Ele disse, esses são sinais de que nós estamos aproximando o fim dos tempos. Mas aí o capítulo ainda citado, e especialmente o versículo 8, ele diz o seguinte, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O irmão e o amigo está percebendo quantos sinais Paulo está mostrando que vai haver como precedente a volta do Senhor e também a aparição do iníquo, do anticristo, do homem do pecado, daquele que vai se levantar e se apresentar como Deus. Você está vendo como existe uma certa desorganização na mente de tantas pessoas quanto à ordem cronológica dos fatos, mas ele disse uma coisa interessante no versículo 7 que eu quero repetir mais uma vez. Porque já o mistério da injustiça opera. Aí ele vai dizer, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Ele está dizendo, para que o homem do pecado entre nesse mundo, para que o anticristo entre nesse mundo, para que aconteça o sinal da besta, para que aconteça a grande tribulação, antes de tudo isto, é preciso que aquilo que está no meio, retendo as forças do mal, seja tirado. Ele está falando da igreja do Senhor Jesus. Ele está falando do grupo, do corpo do Senhor Jesus representado neste mundo pelos salvos em Cristo, por aqueles que foram chamados, escolhidos, selados com o selo do Espírito Santo, que tem como garantia o Espírito Santo da vida eterna, que tem como garantia de uma possessão eterna de Deus, o Espírito Santo. Então, tudo isso está acontecendo nos dias atuais. Mas, como disse Jesus, em Mateus capítulo 24, versos 36 e 37, como foram os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam. O mundo está desapercebido. O mundo não está percebendo os sinais que estão precedendo os grandes sinais que a população está preocupada. Portanto, esta é uma jogada do inimigo. É te desviar do foco. É te fazer tirar
ou te tirar a visão daquilo que é real, daquilo que é primordial. Foi isso que Satanás fez com Eva e Adão. Lá no Jardim do Éden, ele não desistiu. Ele continua trabalhando, focando em você, em mim, para que nos desviemos daquilo que é real, daquilo que é certo, daquilo que é bíblico, daquilo que está em primeiro lugar, daquilo que é prioridade. Porque Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa dissertação do apóstolo Paulo, falando sobre os dias difíceis, ele disse que a nossa geração seria formada por uma sociedade corrompida, e marcada também de características visíveis. Repito mais uma vez, o que Paulo disse é muito sério. Ele disse: nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, porque a sociedade na qual estamos inserida, ele disse, será formada de um povo corrupto, de uma nação corrompida, uma nação que será marcada por marcas visíveis e pessoais. Quais são essas marcas? Escute, e me acompanhe, ainda em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 2, a sociedade, as características pelas quais é identificada a sociedade na qual estamos inseridas. Ele disse: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afetos natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. E a lista continua no verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites ou dos prazeres do mundo do que do próprio Deus. E ele termina o verso 5 dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Quantas características é marcada a população, ou seja, a sociedade na qual nós estamos inseridos. E parece que ninguém se preocupa com essas coisas. O mal anda a galope, o mal avança a cada dia, o mal se instala a cada dia, o mal está corroendo a cada dia. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Estamos sendo destruídos sem que ao menos percebamos. Os sinais de que Paulo disse, na verdade, são sinais evidentes. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, verso 14: quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, em testemunha a todos os povos, então virá o fim. Ele disse no capítulo 13, verso 35 de Marcos, ele disse: vigiai, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E nos versos 36 e 37 ele disse: vigiai para que aquele dia não vos surpreenda desapercebido. E ele disse: o que eu digo a vocês, eu digo a todos: vigiai. Lucas capítulo 21, versículo 28, disse Jesus: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, glorifiquem a Deus, alegrem, porque está chegando o momento da redenção de vocês. Está chegando o momento do fim. E depois do fim, o que nós esperamos? Quero mostrar rapidamente o que a Bíblia Sagrada diz que esperamos depois do fim. A grande esperança. Pedro é quem responde isso aqui para nós. O que estamos esperando depois do fim? Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 13, ele diz para nós o seguinte: mas nós, segundo a sua promessa, ou a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois que todas essas tribulações, esses momentos difíceis passarem na nossa vida, estamos aguardando um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Você está esperando algo nesse mundo como justiça que venha governar este mundo? Você está esperando um governante que se levante entre a nação corrompida e depravada pelo pecado, que venha dirigir ainda com justiça a nação? Não, esqueça. Haverá um tempo em que este mundo conhecerá o único Senhor, o único governante que governará com justiça. O Senhor Jesus voltará na Nova Jerusalém e ele reinará durante 1000 anos. E durante aquele tempo, a Bíblia diz que o cordeiro pastará com o leão, a criança de peito brincará com a serpente venenosa e não será ferido. Nesse tempo haverá justiça, haverá inocência, porque o pecado desaparecerá, o homem mau desaparecerá, o pecado cessará. Estaremos vivendo o outro lado da página da história. Estamos vivendo um novo céu, no novo céu e numa nova terra. Quero terminar mostrando o que nos diz João do Apocalipse. Ele escreveu para os últimos dias, no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Estaremos de camarote, lá na glória, vendo a grande tribulação, vendo o anticristo, vendo o sinal da besta, sendo implantado neste mundo de pecado, implantado neste mundo de corrupção, uma nação depravada, uma nação caída pelo pecado e corrompida, que nunca se importaram com Deus, estará sofrendo os piores momentos da história. Agora, querido, o que nos espera no final? Ele vai escrever onde estamos neste momento como servos do Senhor Jesus, como pessoas salvas. Capítulo 21, ele vai dizer o seguinte: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como um esposo ataviada para o seu noivo. E ele diz no verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 4 é lindo. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo está no esquecimento. Verso 27 disse João: e não entrará nessa cidade coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas somente aqueles que estiverem o seu nome escritos no livro da vida. O seu nome já está escrito, entrará então pela porta. Não está escrito, será lançado para o lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente. É tempo de receber Jesus como Senhor, porque esperamos coisas boas, maravilhosas, grandiosas, esplendorosas. E a lista não termina. Capítulo 22, João continua descrevendo as características da nossa cidade. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado, estava o rio da vida, ou seja, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são ou das árvores são para as nações, para a saúde das nações. Verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão com ele para sempre. Amém. É o que disse João: agora somos filhos de Deus.
mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Está esperando o quê? Por que continua esperando? Abre o teu coração agora. Receba Jesus como teu Salvador. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Eis aqui o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Prepare-se em Cristo Jesus para o final dos dias maus, para o final dos dias de tribulação, para o final de toda angústia pela qual nós passaremos neste mundo. Os céus nos esperam. Os céus nos esperam. Deus nos espera. O Senhor Jesus nos espera. É necessário, portanto, que estejamos preparados para este momento. E só estamos preparados se estivermos em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, é uma nova experiência, é um novo viver, é uma nova visão, é um novo gozo, uma nova alegria. Tudo é novo na presença de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você seja incomodado neste momento pela sua própria consciência a correr para os braços de Deus, sentindo o perigo do inferno, sentindo o perigo da condenação eterna, de uma vida eterna sem Deus, mas do outro lado ver Jesus, que na cruz te ofereceu vida, e vida em abundância. Ele está te chamando. Venha agora. Ele te receberá e escreverá o teu nome no livro da vida. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor permitir que nós estejamos aqui.